Vamos ver se o pessoal entra aí para gente começar. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur. Tá entrando mais algumas pessoas. Pouquíssima gente até agora, viu? Apenas 4 pessoas. Iarla tá entrando, Juscelio. Deixa o pessoal entrar para gente começar, né? Juscelio apareceu. E aí, Juscelio? E aí, professor? Tudo bom, né? Tudo, senhor. Tudo em paz. Cecília tá entrando. Pronto, vamos começar. Quem for entrando depois, vai acompanhando posteriormente a aula. Eu vou compartilhar o link com vocês. Aí vocês, quando verem o link aí, me avisem se tá vendo direitinho. Só um minutinho aí, vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo já? Ainda não. Certo. Carregou. Pronto. Vamos lá. Vamos iniciar. Quem for entrando posteriormente, acompanha depois do... vai dando prosseguimento ao que tiver sendo falado, né? Deu a hora, a gente precisa dar continuidade. Tem algumas pessoas para entrar, deixa eu ver quem é que está entrando. Estela, Suiane, certo. Aula de Geografia, turma no ano. Vamos começar com as correções. Bom dia, professor. Bom dia. E aí, Bom dia, professor. Bom dia. A gente vai falar sobre DH, tá entrando mais gente. IDH e coeficiente de Gini. Então, o assunto de hoje vai ser sobre essas regiões, mais estritamente falando sobre IDH e o coeficiente de Gini. Alguém já sabe? Página? A página, deixa eu olhar, viu? Só um minutinho. É a página número 9, 10 e 11 do livro didático. 9, 10 e 11 do livro didático. E aí, mas antes, a gente faz a correção na página 6. Quem estava na sala na última aula pôde acompanhar. Quem não, a gente vai fazer agora, tá certo? Observe essas imagens de Dubai e aí responda as questões. Inclusive, quem estava no Tira Dúvidas fez com a gente, né? Aí a letra dizia assim, o que as imagens representam, né? Aí uma mostra os trabalhadores, né? E o outro mostra uma área movimentada de turismo. Vocês podem ver aqui, trabalhadores e do outro lado, os turistas, nessa mesma região aí. Então, como vocês podem ver aqui, a primeira mostra os trabalhadores e a segunda mostra turistas em área movimentada da cidade. Letra B. Professor, que página é essa? Olha aqui, voltando. Acompanha o slide. Livre atividade, vamos aqui, ó. Livre 6. Imagens. Letra B. Porque a imagem não vai conseguir lá, a gente fala na aula, né? Porque põe a terra, os shows, né? Então essas imagens. A mídia não mostra essas imagens do like. A mídia mostra essas imagens, né? A arquitetura arrojada moderna, os hotéis, os pontos de vista, as imagens que a gente viu anteriormente não são as mais conhecidas do like. Letra C, pessoal, é uma tia atualizada. Críticas, essa cidade representa, para ser assim considerada, é uma cidade, um país, né? É uma cidade, duas cidades, é uma cidade conectada com os outros, é uma cidade ativas. Então, por isso, ela também é considerada uma cidade de um mundo globalizado. Pessoal, alguma dúvida até aí? Não. Ó, quem estava na aula viu, já fez essa atividade, já corrigiu na aula mesmo.
Então, sem estresse nenhum. E aí a gente vai para a aula de hoje, né? Mas antes, deixa eu ver quem está presencialmente aqui para eu fazer uma chamadazinha rápida de quem está na aula. Maria Clara. Presente. Arthur Henrique. Presente. Aí, Vitor. Presente. Cauã. Presente. E Arla. E ela tá, professor. Tá? É. Maria, deixa eu ver. Yarla já foi. Juscelio. Presente. Cecília. Ah, eu tô aqui, nem ouvi. Gabi. Gabriele. Maria. Gabi tá também, Cecília também tá, professor. Suiane. Presente. Arthur Rodrigues. Presente. Rafael Vitor. Presente. Acho que só são esses, né? Faltou chamar alguém. Eu. Estela. Estela, pronto. Estela presente. Giovana não tá, né? Giovana, Pablo não estão, né? Não. Então vamos lá. Tem algumas pessoas e a gente vai dar continuidade à aula. Daqui embaixo. Pessoal, desigualdades socioeconômicas na Ásia. As condições climáticas de relevo dificultam dessas regiões. A gente sabe que existe várias regiões ambientais de relevo que acabam dificultando esse desenvolvimento econômico, como é o caso do Japão. O Japão é desenvolvido mais graças à sua questão tecnológica. Mas você de relevo, de clima, e é complicado, porque o relevo japonês é terrível. Né? Existem muitos terremotos, é uma área de instabilidade muito grande. Então, essas áreas aí, como regiões desérticas, regiões alagadas, regiões que acabam sofrendo com questões econômicas. Você tem condições de plantar regiões desérticas não secas sem água. Para fazer irrigação, tem água hoje. Mas também não é bom não ter para arroz. O arroz precisa de regiões alagas. Regiões da Gigi está entrando agora, Gigi. Por guerras, é outro problema que a gente vê muito isso na Ásia, né? E aí vem o quê? Crescendo a pobreza nesses países. Então, surge a pobreza nesses países devido a essas questões. Causado aí por algum evento, por exemplo, específico. Secas, guerras, terremotos. Esse tipo de pobreza, pessoal, tem abalado países relativamente prósperos na Ásia, como Síria e Iraque. Síria e Iraque, principalmente pela guerra. A Síria tem o país que mais apresenta refugiados no mundo. A guerra lá dura já mais de 11 anos e é uma loucura. Vários países envolvidos. Então, é um país que realmente está chegando a uma ruína, de fato. Então, são problemas que ocorrem muito. Aí a fome, ela surge por um caso específico. Nesse caso, a questão aí é guerra. Se a ajuda humanitária internacional já se faz necessária nessas situações citadas, ela é ainda mais urgente. Então, precisa também de ajudas humanitárias. Então, quem faz esse papel é a ONU. A ONU tem órgãos aí para fazer ajuda humanitária nessas situações extremas aí. É o que se constata, por exemplo, no Afeganistão e no Iêmen. A gente sabe que no Afeganistão existiam várias guerras e teve a última recente que foi em 2001, né? Quando os Estados Unidos invadiu para tentar capturar o Osama Bin Laden, né? Então, a gente vê essa questão aí no Afeganistão. Pessoal, tem alguma dúvida sobre isso até aí? Não. Então, basicamente é isso. É mostrando a questão da localização geográfica que acaba dificultando a questão de gerando a fome, né? Gerando a fome nesses locais. E aí algumas questões não é nem geográfica, questão geográfica, mas sim questão de guerras, de seca, de terremotos, etc. E aí temos o IEM, né? Classificação quanto à questão da segurança alimentar. Então é um mapa do IEM, que você vê, por exemplo, sob pressão, essa região aqui, uma região de crise, essa outra região, e a vermelhinha, uma vermelha de emergência. São situações aí alarmantes desse país. Esse país é um dos países mais pobres dessa região aí, asiática, o Iêmen. Olha, quando se considera o número de pessoas afetadas pela fome, a situação do Iêmen é a mais deplorável das últimas décadas. Olha que coisa. 8,4 milhões de pessoas sofrem com a fome no país. É muita coisa. E 85 mil crianças com idades inferiores a 5 anos morreram. Quase a metade das vítimas da Covid aqui no Brasil. Só de crianças inferiores a 5 anos morreram de fome, consequência da fome. Em 3 anos, né?
de 2015 a 2018. Então, a situação da fome é algo muito preocupante nesse país chamado Iêmen. Querem comentar alguma coisa? Não. Não. Ótimo. Ô, professor, já que morreu de tanta gente assim, porque nunca ouvi notícia desse país? Rapaz, é porque a mídia às vezes não mostra o que a gente quer. Ela quer saber de notícia, né? E isso aí não dá tanta notícia. Né? Se fosse um país mais próximo, não. Mas o Iêmen não é um país, como é que eu posso dizer? Que dê muita manchete, dê muita mídia. Não é. É como os países africanos. Então vê também quantas pessoas morreram de fome nos países africanos. E morre muita gente. Muita gente mesmo. A mídia ela quer notícia. Que é algo que chama a atenção. Né? Mas isso aí praticamente não dá tanta manchete. Em que ano foi isso, professor? Oi? Em que ano foi que essa criança morreu? 2015, 2018, 3 anos, né? Uhum. 2 anos ali. E tem morrido, né? Isso aí tem morrido. Não tem morrido também. Por isso que essa pandemia é muito mais. Professor, Oi. e a ONU não pode ajudar, não? Ajuda, Entendi mas de aí alguma forma. não é necessário, né? Precisa ajuda do governo, o governo é um regime ditatorial, então é situações complicadas, mesmo. Ajuda assim, mas não é uma situação que vai ajudar para todo mundo, né? Dá força, dá uma ajuda, mas não é combater a fome nesse país. Não é necessário combater a fome no mundo. E a fome é a questão que mais mata pessoas no mundo, é a fome. Não é a doença, não é a fome, que mais mata gente no mundo. Então é uma situação complicada. E com a pandemia controle, né? A estimativa é que morra mais gente de fome agora, até agora. Como fechou tudo, né? Muita gente desempregada, muita gente sem emprego. Então a fome vai aumentar ainda em alguns países. Ô, professor, eu tava vendo, chegou uma aqui no meu celular, esses dias, que o Brasil vai sair da lista entre os 10 países subdesenvolvidos. Alguma coisa assim, é verdade? Eu não vi não, não. Eu só vi assim, mas eu não li não, sabe? Mas com relação a quê? Vai sair o quê? Economicamente falando? Economicamente. Ah, não, eu vi, não foi subdesenvolvido, não. O Brasil vai sair, não vai sair dos 10 maiores países em termos de PIB, de economia do mundo. O Brasil, até recentemente, era a oitava maior economia do mundo. Entendeu? Economia. Então, ficaria abaixo da questão da pandemia, né? Então, poderia cair, não ficar entre os 10 mais em relação ao PIB. Entendi. Então, não é essa questão de subdesenvolvimento, de desenvolvimento, não. É questão de economia. Mas aí, todo país vai ter esse tombo. Não é só o Brasil, não. Muito país vai ter um tombo devido à pandemia. Fechar tudo, então, a economia cai, né? Sobe. E aqui no Brasil, tão grande, né? A previsão de queda de 10%, imagina, se cai 10% no PIB. É um absurdo. Mas aí, conseguir, a economia voltou a crescer, cresceu muito rápido. Aí vai cair em torno de 4% ou até abaixo de 4%. É um razoável. Para se esperar no início, né? Então, foi Japão e Coreia do Sul, países que têm um desenvolvimento muito elevado, a parte do século XX, né? Só investir nas infraestruturas urbanas forte, tem economias estáveis. Já no século XXI, os países se estragaram, como é o caso da China, que hoje é o país que mais se fala no mundo, né? Tanto por conta da economia quanto da vacina e etc. E aí nós temos a questão da Índia, todo país que está crescendo bastante nessa região, então, teoricamente mais prósperos dessa região asiática. Nós temos também Israel. Israel é um dos países mais desenvolvidos da região, por que pareça. Eu acho interessante o presidente fala, né? Ele costuma falar isso bastante, e é verdade. Ele tem razão. Olha que Israel não é, assim, ele não tem o que ele é. Olha o Brasil tem e não é. Isso é verdade, não é nem nada. Israel é um país pobre, assim, tem riquezas naturais, é um país deserto. E é um país desenvolvido. O Brasil tem tudo, tem tudo. É o país mais do mundo, de diversidade, de riqueza mineral. E o Brasil não é nada, em comparação com os países que têm os desenvolvidos. Né? Então, é uma situação realmente triste do nosso país. Aí, mas vem de anos atrás de corrupção, que na pandemia mesmo. Eu fico triste, né? A pandemia, governadores roubando dinheiro, desviando dinheiro, isso é um absurdo. Vendo dinheiro para salvar vidas e pessoas roubando em plena pandemia. Para mim, isso aí é de prisão perpétua. No mínimo, no mínimo. Você está matando pessoas, né? Não sei se vocês concordam, mas para mim, se você desvia de saúde, deveria ser prisão perpétua mesmo. Já não sou a favor da pena de morte, porque se eu fosse, ter pena de morte. E aí, estão me ouvindo? Isso mesmo, viu, professor? Ajuda, é porque eles têm dinheiro para pagar, né? Eles têm um dinheiro que rouba e tem um dinheiro que ganha para pagar hospital particular. Isso. Mas muita gente não tem. Eu acho que é uma falta de empatia muito grande, porque eu acho que essa política aumentou muitos casos, principalmente aqui em Pernambuco. Você viu? Isso. Isso. E aí, então, nem aí. Eu acho engraçado, porque o governador do estado, quando foi fechar tudo, fechou, né? Fechou tudo, acabou. Aí a política tá aumentando os casos, aumentou tudo, mas quando tá na política, não vão fechar, vai ver. Quando passar a política, eles vão fechar tudo de novo. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida. Realmente. Safadeza. Não é se eu fechar, não, tudo bem, eu fechar, etc. Mas aí, política por aglomerar, só mais aglomerando, a justiça proibiu, viu? Eu vi. Pois é. Se fosse a justiça, hoje tava aí os prefeitos, os políticos pulando, gente aglomerada, e acabou, não tá nem aí. Os políticos acham que eles estão acima da vida de um monte de gente, né? Exatamente.
E ainda, ô professor, e a gente tem culpa nisso, que vai atrás, sabia? Então, Tem muita culpa nisso. o pior povo não é político, não. Porque vamos supor, ele fez o comício. O cara não, ele fez tudo. Aí abre para o povo ainda vai comício. Pois é. Eu não vou nem Eu a acho aula. muito errado. Nem eu não fui. Vou de jeito nenhum. Isso é uma safadeza. Mas aí proibiram. Graças a Deus, a justiça proibiu. Aí pega tudo de novo, porque se fechar vai ficar complicado. Espero que restrições, etc. Vai fechar tudo de novo, aí pronto. Aí vai pro caos. Porque o governo não tem mais R$ 600 para dar para Não tem ninguém, né? não. E se Já vai tiver, acabar em dezembro, não né? pode ser que ele dê. Vamos supor que fechem tudo. Vamos supor que fechem tudo. Aí o governo vai pagar isso aí. Sim. Esse dinheiro tá saindo de onde? Aí vem inflação, tá pagando R$1 no tá R$5, pega pra pagar. Gasolina aumentou. E vai tudo. Porque não tem como o governo sustentar 50 milhões de brasileiros. Vai se gastar a vida, não tem condições. Já sustentou aí por 7, 8 meses. Então vai ficar complicado. Espero que realmente não fechem tudo. Que mantenha restrições, que isola os grupos de risco. Mas se fechar tudo, Professor, cidade pequena. O povo não usa uma máscara sequer. Aham. Ontem eu passei por Cachoeirinha, que eu fui para Recife ontem. Aí ontem eu passei por Cachoeirinha, tava todo mundo sem máscara. Absurdo, tipo, não né? tinha uma pessoa de máscara. Aí o quê? Neves também. De Neves. É um absurdo. Aí corre aqui para Garanhuns, aí aumenta os casos daqui de Garanhuns, de Caruaru, de Recife, aí contamina mais gente e vai nesse ciclo que não acaba mais. É um absurdo. E a máscara é obrigatória, né? Ela é obrigatória. Pois é. Não é só Mas o recomendável, povo ela é liga porque obrigatória. tudo um em cima do outro. É uma palhaçada isso, professor. É. Uma falta de educação, de empatia. O problema do brasileiro é esse, que não tem educação. Aí vamos lá, vamos dar continuidade para dar tempo de terminar a aula, senão não dá tempo não. Índice de Desenvolvimento Humano. Aí é importante entender o que é isso. Acho que você já conhece, a gente já estudou sobre isso. É um índice que vai medir o desenvolvimento do país. Ele pega aí 3 índices principais, que é um dado da saúde, um dado da educação e um dado da renda, né, da economia. Da saúde, a esperança de vida. Da educação, a média de estudos da população. E na economia, a renda per capita das pessoas. Quando ele pega esses dados, ele vai apresentar um número, que varia de 0 a 1, que a gente vai ver daqui a pouco. Os valores resultantes apresentam a média da realidade socioeconômica do país, ocultando índice dos estados sociais superiores e inferiores da população. Eles qualificam saúde, educação e renda, como eu falei, tá certo? Os mais baixos índices entre os países asiáticos correspondem a Afeganistão, Síria e Iêmen, principalmente esses países que estão em guerra, né? Então, provavelmente, com certeza, tem os piores índices, os piores indicadores socioeconômicos. Aí nós temos os melhores, né? Em saúde, quais são os melhores? Hong Kong, na China. Em média lá, olha, 84,1 anos. As pessoas vivem muito bem, né? Tanto em Hong Kong como no Japão. Apresentam os 2 melhores índices da saúde. Na educação, o que é né? As pessoas estão lá em média de 6 anos, né? Então, estudam 16 anos. Aí, Israel também é muito bom. Muito bom também. A questão de Israel. Coreia do Sul, Israel. Pra você ter uma ideia, no Coreia do Sul existem zero. Todas as pessoas sabem, no mínimo, ler e escrever. Não existe nenhum na Coreia do Sul. É um país que investe bastante. E na renda per capita, os menores países, né? Os menores países aí têm uma renda maior, porque tem menos população, né? Aí vai ter uma renda maior. Vai ter uma renda de $103 mil, em média por pessoa, e esse 82 mil. Não significa cada pessoa recebe isso. Pelo contrário, só a média. Pega o que o trabalhador ganha, no geral, cada um, e faz a média da quantidade de população. Se tiver população, essa média é maior. Isso é óbvio. Entenderam aí como funciona? Entendi. Não é que, olha, eu vou lá pro Catar, eu vou ganhar por mês, por ano, $116 mil. Não vai. Não vai, certo? Essa é uma média aí per capita devido à quantidade de pessoas que é baixa nesse país. Professor, países que são desenvolvidos assim, o Japão, é difícil de crescer lá, né? Assim, tipo, ficar rico, essas coisas. De crescer. Não vai ficar rico, mas vai ser um classe média. Você vai ser um classe média lá. Se você for capão e vai trabalhar lá, você vai ser um classe média. E isso pro Brasil é quase um rico. Não sei se você vai achar que ninguém é bom, entendeu? Mas lá você é um classe média, de baixa para média. Mas você não vai ser pobre lá. Se você trabalhar, você ganha bem. Não ganha mal, não. No Japão, Estados Unidos, você vai ganhar. Trocar de ganhar bem. Entendeu? Só que a gente pensa alto, né? O custo de vida é alto do Brasil. O custo de vida é mais baixo comparado com esses países desenvolvidos. Quanto mais você ganha, você caixa também. Porque o custo de vida é maior. Entendeu? E aí, sim ou não? Sim. Quer ver que eu fico falando, ninguém responde, por isso que ninguém tá me ouvindo. E às vezes eu desligo meu microfone e fico respondendo. E a pessoa não escuta. Mas Esse é o avanço em 2014, 2018, por causa da China, que foi da 101ª posição, né, que tem um índice 0,399, para
86ª colocação. É muito baixo, é um e-mail aí. Estava na posição 66, passou a 65. Caiu no 65, que foi o é um índice mais zero, mais próximo é pior, ou mais próximo de 1 melhor. Acima de 0,8, opa, muito bom. País com alto, né, desenvolvimento muito elevado. Se vem 0,5, 0,8, tá na média, né? Mediano, igual o Brasil. Mas a média aí, 0,7 alguma coisa, Brasil. E aí, abaixo de 0,5, baixo, IDH. Beleza? Esse é a vergonha e educação exigida. Esse sim conhece, inclusive da relação na ONU passou. O ensino brasileiro foi contado aí. Nós temos uma das maiores desigualdades do mundo. O Brasil é um país muito desigual. Esse índice é a desigualdade de renda. Ele vai me qual é a desigualdade de renda entre o mais rico e o mais pobre. Quando é que ganha a população mais rica e mais pobre de um país? Aí, você vai ver a desigualdade, né? Entre esses. Então, quanto mais próximo de um, esse país é mais desigual. Quanto mais próximo de zero, é o inverso. Quanto mais próximo de zero, esse país é menos desigual. Deu para entender? Aham. Então é o Entendi. contrário do DH. Então, quanto mais próximo de um, pior. País mais desigual. Por exemplo, se tivesse nenhum país é um. Se uma pessoa tivesse todo o dinheiro daquele país, se tivesse um país com zero, não existe também. É como se todo mundo ganhasse o mesmo valor. Que também seria uma situação de igualdade total. Também não existe, tá certo? Só mais próximo de um e mais próximo. Qual é o que tem o melhor coeficiente? Você me pegou, viu? Eu não lembro, não. Mas a gente pode dar uma olhadinha aqui. A gente vai ver alguns países. É o melhor, de fato, mesmo. Depois de dar uma pesquisada, esses dados aí, vocês. Então, você pode ver, né, os coeficientes, né, de 25, né, até 30, como se fosse 2,5 até 3, é o mais próximo de zero. São aqui, o Cazaquistão, Uzbequistão, Iraque, são mais próximos de zero. Aí os próximos aqui. Uma maior, esse muito pior, acho que aqui também tem uma desigualdade muito grande com relação à renda, tá certo? Com relação à renda. Aqui, ó, em que se tem essa pesquisa, os melhores coeficientes são, certo? Que é 26, é como se fosse 2,6 aí. Cazaquistão, 26,9, porque esse índice ele pode ser de 0 a 1 ou de 0 a 100. Isso foi de 0 a 100, mas é a mesma coisa, certo? A Cazaquistão é 2 coisa, o leste também 2, olha, não pode de 0. E aqui, então, olha, 42, 4,8, Turquia, 4,1, 4,4 lá, 41, 4,1. Então, são os mais desiguais e os menos desiguais em relação à renda. E o que tem aqui, professor? Os que têm o menor índice são Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Olha aí. Muito bem. E o Brasil, viu? O Brasil é 0,15 alguma coisa. É 0,515. É muito desigual. É muito desigual o Brasil em relação à renda. Então, vou rapidinho, a ponta diferença, mais 0, é uma situação de igualdade, se fosse mais próximo de 0, e mais próximo de 1, uma situação de total desigualdade em relação à riqueza, à renda. Pessoal, aí, e outra casa, Qual é a gente fala? tá aqui, ó, em sala. É a taxa séria da casa. E a casa, e a página 12. Olha para eu descompartilhar a tela aqui. E abra o livro de atividades, página 7, viu? Ok. Anotei, vou abrir o livro. Anotem aí, para não depois. Ah, qual é a página, professor? Aí não volto mais, não. Tá aí, anota aí ligeiro. Pronto, abri. Pronto. Pronto. Posso fechar aqui o compartilhamento? Pode. Vou fechar aqui. Pronto. Pronto, vamos lá. Então, comecem aí. Vocês vão ter aí um tempo de 4, 5 minutinhos para tentarem responder, tá certo? Qualquer dúvida aqui, depois a gente vai fazer a correção. Leia aí o texto, analise a imagem e tente responder essa página 7.
Terminei, professor. Terminou, Maria Clara? Sim. Pronto, vamos esperar mais algumas pessoas terminarem para dar continuidade. E aí, pessoal, estão conseguindo? Sim, então tá só terminando tô o último. fazendo aqui. Tô terminando o último. Pronto. Pessoal, as minhas aulas presenciais já tem um horáriozinho, né? Dia 23, não é isso? Dia 23 que volta. Uhum. Pronto. É. Aí vai ter dia que eu vou dar aula na terça, tá certo? E vai ter dia que eu vou dar aula na quarta, porque eu tô trabalhando na guarda agora, aí eu vou trabalhar com a Juliana. Aí no dia que eu tiver escalado, eu tô na terça, no outro eu tô na quarta. Eu já sabia desse sistema. Tô só avisando a vocês aí que vai ter sempre uma troca. Uma semana eu tô na terça, outra semana eu tô na quarta. Aí inverte. Inglês com geografia. Entenderam? Ok. Uhum. Acabei, professor. Pronto. Também. Beleza. Então vamos começar. Vamos começar porque temos o tempo aqui para não passar do tempo e eu não perder a aula aqui, que eu tenho que gravar essa aula. Eu tenho que dar o stop aqui. Leia as imagens e a notícia a seguir. Diz assim: a maior e mais velha concentração de água de toda mundial, o Lago Baikal, está se tornando um pântano. Alertam ecologistas russos. Dizem que toneladas de lixo vindas de áreas turísticas e transportes hídricos estão sendo derramadas no lago protegido pela Unesco. Baikal é um lago em uma fenda, localizado no sul da Sibéria, contém quase 20% da superfície pura e congelada mundial, a maior do mundo de volume. Tem 1.642 metros de profundidade e figura entre os lagos mais cristalinos. Com 25 milhões de anos, é cotado como o lago mais velho do mundo. Letra A, Gigi. Em que região do continente asiático e em qual bioma se situa o Lago Baikal? No sul da Sibéria. E eu errei o bioma, porque eu tinha botado pântano, mas não. Tá se Não. tornando. Seria taiga, tá certo? Ou floresta boreal. Então Ok. coloca aí, viu? Taiga ou floresta boreal, pela sua localização. A gente consegue entender. E qual é a região do continente asiático? Aqui no sul da Sibéria? Isso. Mas Localizado. não é na Rússia? Não, sul da Sibéria, centro-sul da Rússia. Tá certo também. Ao sul da Sibéria, né? No centro-sul da Rússia. Porque a Sibéria fica dentro da Rússia, entendeu, Clara? Não é um país, não, Sibéria. É uma região da Rússia. Letra B. Quem conseguiu? Cecília fez a letra B, Cecília? Cecília. Eu fiz. Fez? Quem foi que disse que fez? Clara. Clara, vamos lá, Clara. A relevância do Lago Baikal vai além de abastecer e suprir a população às suas margens. Identifica a importância do lago conforme o texto. Por ele ser a maior e mais velha concentração de água pura mundial? Isso. Questão de água pura. Tem muita água pura, tá certo? Então, por isso. Pela questão aí do seu grande volume de água pura. Muito bem. E aí, pessoal, letra C, quem fez a letra C aí para responder? Eu fiz. Estela. Suiane fez também? Não. Suiane Estela disse que fez também. Suiane, vamos lá, Suiane. Qual a ameaça já está afetando a qualidade das águas nesse local aí? O descartamento de lixos. Isso. Principalmente isso. O descartamento de lixo. Tá certo? Ô, professor, eu botei outra coisa. Do quê? O
o aumento da temperatura e derretimento da superfície congelada, assim aumentando o nível do lago e podendo se tornar um pântano. Mas assim, mas não afeta a qualidade das águas, né? Essa questão não vai afetar a qualidade das águas. O que vai afetar de fato é o derramamento, o lixo, né? Derramado nesse lago. Afeta a qualidade da água. Tá certo? Uhum. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, qualquer dúvida, estou à disposição.